Olá, irmãos, que a graça do Senhor esteja de forma especial com cada um de nós. Seja bem-vindo à continuidade destes 10 dias de oração, aonde pela graça de Deus estamos tirando tempo para dedicar tempo à oração, estudo da Bíblia, comunhão e também ao testemunho pessoal. Através do estudo da Bíblia temos desbravado e conhecido mais, de forma especial profundamente, alguns detalhes importantes sobre a pessoa do Espírito Santo e a relação que nós cristãos devemos ter com ele, a fim de nos colocar à sua disposição para que por meio do seu poder ele nos use para o cumprimento da obra de Deus em nós e através de nós. Nessa oportunidade, depois de já ter examinado alguns textos falando sobre o Espírito Santo de Deus, eu quero convidar você a irmos às cartas ou epístolas escritas por Paulo, pois Paulo é um dos escritores bíblicos que mais dedicou tempo a falar e ensinar sobre o Espírito Santo de Deus. E quando nós vamos ao livro de Romanos, ou a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, encontramos aqui algo muito importante e interessante sobre a obra do Espírito Santo em meu favor e em seu favor. Quando analisamos, por exemplo, o Evangelho de João, notamos que ali no capítulo 16 é descrito a obra ou a missão do Espírito Santo no que diz respeito a nos convencer do pecado, da justiça e também do juízo. Mas além disso, além de nos convencer e além também de nos guiar a toda a verdade, a Bíblia destaca que o Espírito Santo também tem a função de interceder por nós junto a Deus. Quando vamos então a Romanos capítulo de número 8, a partir do verso de número 26, a palavra do Senhor nos diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Note, a Bíblia está deixando claro que juntamente com a obra do Espírito, uma ação do cristão se destaca, a ação de orar. A Bíblia nos chama a atenção em diversos momentos sobre a importância e a necessidade de mantermos comunhão com Deus por meio da oração, mediante a fé em Cristo Jesus. Nesse ato de orar, nessa demonstração de fé, o Espírito Santo se alinha a nós e nos auxilia intercedendo por nós, a fim de que nós, que não sabemos nos comunicar da maneira correta e perfeita com o Senhor nosso Deus, possamos ser por Ele auxiliados e, mediante a sua intercessão, nossas orações então cheguem até Deus. E o Senhor Deus, que esquadrinha os corações e principalmente conhece a obra do Espírito, associado a este, ouve as nossas orações e pode então interceder e agir em nosso favor. A Bíblia está repleta de textos que nos ajudam a compreender que a ação do Espírito está intimamente ligada à oração. E aqui Paulo deixa isso muito claro, a fim de que eu e você entendamos que a oração e a ação do Espírito, não somente em nos comunicar poder, mas sobretudo em interceder por nós, estão intimamente ligados. Logo, o conselho que fica para mim e para você é sempre e todos os dias dedicar tempo à oração, a fim de que aquilo que pela graça de Deus Ele puder nos conceder, Ele nos conceda. E quem sabe aquilo que nós nem saibamos de forma correta pedir, o Espírito então possa interceder por mim e por você, apresentando ao Senhor as nossas necessidades, fraquezas e petições, a fim de que por meio dele e principalmente mediante a fé em Cristo, eu e você recebamos do céu aquilo que tanto precisamos. Que pela graça do Senhor, eu e você sejamos não somente praticantes de uma fé sincera e verdadeira, mas sobretudo praticantes desta ferramenta poderosa que Deus nos deixou, que é a oração. Nesta oportunidade, assim como temos praticado a oração durante todos esses dias em que estamos juntos estudando a palavra de Deus, eu quero convidar você a orarmos por uma de nossas igrejas aqui no distrito. Quero convidar você para que estejamos orando pela igreja do Frente 3.
uma comunidade cristã que tem trabalhado e buscado o poder de Deus para disseminar naquele contexto, naquele local, a palavra de Deus e principalmente a esperança que temos da breve volta de Cristo. Logo, ore junto conosco por esta igreja. Ore também pela sua casa, sua vida e a sua família. E que pelo poder de Deus tenhamos a intercessão do Espírito para que a vontade do Senhor se cumpra na minha e na sua vida. Oremos juntos ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e Pai que sobre as alturas dos céus habita. Obrigado porque ao nos conceder o Espírito, Ele não somente nos consola, Ele não somente nos guia a toda a verdade, Ele não somente nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas também é utilizado, segundo a Tua vontade, como intercessor entre nós e Ti, a fim de que as nossas orações cheguem a Ti da maneira correta e as nossas necessidades e petições sejam apresentadas ao Senhor, de modo que o Senhor, pela fé em Cristo, possa nos atender. Nessa oportunidade, oramos pela igreja do Frente 3 e pedimos que o Senhor abençoe de forma poderosa cada um de nossos irmãos que ali estão, a fim de que recebam do Senhor poder e graça para continuar vivendo de acordo com a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados naquilo que temos ofendido a Ti, mas sobretudo, Senhor Deus, ouça a nossa oração e derrama sobre nós o Teu poder, pois oramos mais uma vez agradecido desde já, em nome de Jesus. Amém.